Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus... deixa eu só aqui abrir a lição, amados, que eu esqueci de abrir, mas é coisa rápida, está aqui na frente. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. A voz do que clama no deserto está aí, né? Seja bem-vindo, cadastre, faça isso. Estamos aqui mais uma vez, dentro do quadro editorial Betel, outro ministério, onde estaremos aqui, né? Conhecendo mais um conteúdo da lição número 9. Precisamos relembrar sempre o texto principal, né? Tema principal, que é personagens bíblicos, virtuosos e marcantes. Na lição 8 conhecemos aí Abigail, né? Uma mulher que mostrou virtude e também foi marcante tudo aquilo, aquela situação que nós consideramos na lição número 8 e aprendemos muito com ela. E agora, desta oportunidade, estaremos conhecendo, né, a lição número 9, vai tratar de Lázaro, amigo do Senhor Jesus, testemunha da vida. E mostra o momento em que ele foi ressuscitado, né? Que saiu aí do túmulo, né? Então vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Pedimos a tua bênção, mais uma vez, durante esse momento em que estaremos aqui, a conhecer mais um conteúdo de uma lição dominical. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda. É o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O textuário diz: assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Verdade aplicada, cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade e ser seu amigo. Texto de referência, João capítulo 11, versículo de 1 a 5. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. A primeira pontuação que nós podemos fazer aqui, amados, é que todos nós que cremos no Senhor somos considerados como amigos do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor disse ao seu discípulo: já não chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. Porém, o que eu quero chamar a atenção, trazendo em mente isso, é que, embora por mais vínculo e estreitamento que podemos ter com o Senhor, no nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, nos tornaremos melhor do que ninguém. Em primeiro lugar. É certo que as experiências
elas serão maiores. Por mais estreitamento, dado o fato da nossa busca, da nossa consagração a Deus, por certo, com certeza a sensibilidade será maior diante da presença de Deus, do agir de Deus nas nossas vidas. Porém, tudo isso não nos vai privar. Guarde bem essa verdade em que aqui já de início, pelo texto bíblico, já nos ensina. Jamais, no entanto, isso não vai nos privar de passar por situações como passou Lázaro. Observe que ele chegou até morrer, mostrando que independente da circunstância, se o fim dela não for no seu clímax pior, que o pior de uma enfermidade é a morte. Porém, Jesus ressuscitou Lázaro, mostrando para nós que não estamos nem privados da enfermidade, nem estamos privados da própria morte. Porque quando isso se consome, acaba tendo o seu final, seu fim na morte, nós precisamos entender que foi um momento, foi o tempo. Porém, por certo, também a verdade que nós aprendemos aqui é que o momento que passamos, as circunstâncias que passamos, é porque há um propósito nisso. Ou para o benefício nosso, em tratamento conosco, ou para benefício de alguém. Porque como cristão nós somos instrumentos na mão do Senhor. E temos que estar disposto a isso. Assim como Paulo diz, assim como ele morreu e deu a sua vida por nós de igual modo agora devemos estar disposto também a morrer pela causa do Evangelho, como muitos já morreram. Principiando pela perseguição da igreja, né? Tanto os discípulos, os apóstolos, como até hoje, muitos morrem pela causa do Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sermos dignos de tal situação quando dentro do propósito de Deus para que isso aconteça. Então entendamos esta questão, porque ele estava enfermo, mas Jesus disse, está enfermo, mas não para a morte. Ou seja, mas a enfermidade ele passou a sofrer. E até culminou na morte, sim. Mas quando a palavra do Senhor diz que não é para a morte, não é para a morte. E se ela acontecer, poderoso é o Senhor para trazer de volta a Lázaro, aquele que morreu. Lázaro, um amigo próximo de Jesus, adoeceu e morreu em Betânia. Após 4 dias de sua morte, Jesus chegou ao túmulo e, em um ato de poder divino, chamou Lázaro para fora, trazendo de volta a vida. Esse milagre testemunhado por muitos demonstrou a autoridade do Senhor Jesus sobre a morte e fortaleceu a fé dos seus seguidores. Um amigo é alguém, Lázaro, um amigo de Jesus. Um amigo é alguém de quem gostamos e em quem confiamos e com quem compartilhamos alegria e tristeza. Lázaro teve o privilégio de ser considerado por Jesus um amigo, o que significa que ele tinha qualidade e virtude segundo os padrões do Mestre. E que o Senhor também nos encontre como amigo, né? Não só pelo nos declarar como amigo, mas realmente agimos como tal. Diante deste relacionamento. A história de Lázaro. Não sabemos muita coisa sobre Lázaro, apenas que tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Experimentou o milagre de ter sido ressuscitado por Jesus, amados, após 4 dias de morto. Ele era de Betânia da Judéia, onde morava com suas irmãs. Seu nome é uma forma abreviada do nome hebraico Eleazar, que significa aquele a quem Deus ajudou. Olha só a experiência, amados, que Lázaro teve. Não só ele, mas as suas irmãs. Como isso não foi significativo para a questão da sua trajetória de fé em Deus. Assim o é também para conosco. E oxalá a nossa fé, amados, seja consolidada, fortalecida pelo testemunho que a palavra de Deus já nos dá. Oxalá não precisamos
ter que morrer, usando este termo, e que o Senhor venha nos ressuscitar para que nós venhamos a vivenciar a mesma característica de fé e confiança que essa família teve. Mas que o Senhor nos conceda, pelo conhecimento, como estão tendo aqui mais uma vez, da questão da situação de Lázaro, a nossa fé tem esse mesmo fortalecimento, essa mesma expectativa, e descansemos nele, que tudo pode. Glória a Deus, glória a Jesus. Na certeza que o Senhor há de nos ajudar, porque a promessa é: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, disse o Senhor Jesus, e nos deixou essa promessa. A melhor parte: Jesus vou visitar o seu amigo Lázaro, onde foi recebido por Marta. Ela então disse ao Senhor Jesus que sua irmã Maria não queria ajudá-la a preparar refeições, nem servir as visitas, e ela estava cuidando de tudo sozinha. Maria, por sua vez, estava aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. Diante do embate, Jesus ressaltou o excesso de zelo de Marta e explicou explicou a ela que Maria escolheu a melhor parte: aprender seus ensinamentos. Ou seja, aqui esse texto, esse ponto pelo menos, né, aquilo que nós já podemos já ter conhecimento, mas é bom nos relembrarmos, é que precisamos saber dosar e até entender que o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso estreitamento com o Senhor é de muito mais importante do tanto quanto podemos fazer pela obra do Senhor. Ainda, é claro, só pode ser através disso, da instrumentalidade do Senhor, e independente também do grau dessa instrumentalidade, pelo dom que o Senhor venha nos dar. Nada disso pode suprimir, né, e apagar a importância do relacionamento nosso com o Senhor. Porque o amigo se mostra amigo não tanto pelo que ele pode fazer pelo seu amigo, mas pelo que ele pode vivenciar com o seu amigo. Porque a Bíblia diz que aquele que está próximo do seu amigo, quando no momento mais difícil, ele é considerado até mesmo como irmão. E observe que o Senhor Jesus falou do contingente, de que falariam diante daquele dia para o Senhor Jesus, de que eles fizeram muitos milagres, de que eles profetizaram em nome do Senhor Jesus, e de que expulsaram o demônio também em nome do Senhor Jesus. Mas o que diz o Senhor Jesus a esse contingente? Apartai-vos de mim, vós que praticai no que eu dado, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, tinha obra, tinha feito, o Senhor não contestou eles, que eles não tinham feito, mas o Senhor não conhecia. Então é possível estarmos tão atarefados no reino de Deus e em contrapartida não alimentarmos qualquer comunhão com Deus. Trabalhamos tanto que esquecemos da oração, esquecemos do devocional com a palavra de Deus, e tudo isso só tende a nos afastar e nos esfriar no que diz respeito à nossa fé relacionado ao nosso relacionamento com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O perigo do excesso só de atividade. Às vezes estamos tão atarefados com as coisas deste mundo que deixamos a vida espiritual de lado. Devemos ter a organização e empenho de Marta no serviço ao Mestre, mas também cultivar um coração disponível como o de Maria. Jesus não condenou Marta, apenas ressaltou que a ansiedade estava roubando o lugar da palavra, algo que Maria estava priorizando. Glória a Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Ao ver a tristeza de Marta pela morte de Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus lhe disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele então mandou remover a pedra do túmulo de Lázaro. Enquanto todos esperavam ver para crer,
Jesus ensina o contrário, é preciso crer para ver. Presença do Senhor. Os irmãos de Lázaro ficaram apreensivos com a demora de Jesus após ter sido avisado. Segundo ponto, né? Quem crê verá a glória de Deus. Com a demora de Jesus após ter sido avisado que Lázaro, seu amigo, estava doente. Quando Jesus chegou, elas disseram que se ele estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Realmente, se Jesus estivesse presente, o irmão dela não teria morrido, mas a incredulidade permaneceria. Eu não estava aqui por amor a vós, para que acrediteis. Ou seja, o que o Senhor esperava é trabalhar a fé daquelas mulheres. Nós precisamos, o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso estreitamento se dará pela fé. Pela fé. Só desta maneira que podemos realmente vivenciar, né, a questão de que, independente da circunstância, haveremos de saber esperar no Senhor. Como disse o salmista, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu, ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Jesus chorou. Na Bíblia encontramos registros sobre o choro de Jesus em duas ocasiões. Na entrada triunfal em Jerusalém, quando disse que dias viriam em que os inimigos o cercariam com trincheiras, o sitiariam e os apertariam de todos os lados, porque não aproveitaram a oportunidade que Deus concedeu para salvá-los. Quando chegou ao túmulo de Lázaro e viu as pessoas chorando, isso nos mostra que Jesus se importa com o sentimento humano, seja como consequência de rebeldia ou atitudes impensadas, seja pela contingência da vida. Então Jesus, ele não tem prazer, amados. Nem na morte do ímpio, Jesus não tem prazer no nosso sofrimento, mas há ocasiões que haveremos de passar por ele para o nosso benefício. E diz a Bíblia que Jesus chorou. Jesus mostrou sentimento naquele momento em que chegou ao túmulo. Então que nós venhamos a ser sensíveis, amados. Ser sensíveis, porém nunca deixando com que essa sensibilidade venhamos fazer nós perdermos de vista, né, a verdade do quanto Deus nos ama. A verdade de quanto Deus ele é poderoso para nos atender. E que ele não está se desfazendo do momento que estamos passando pela demora da resposta. Mas que dá algo grande, algo maior, algo que por certo nos fará voltar em fé. E haveremos de descansar na certeza de que ainda que o choro dure uma noite, a alegria ela virá pela manhã. Jesus manda remover a pedra. Jesus manda remover a pedra, um tipo de tampa de sepulcro naqueles dias. Na cultura judaica, o corpo deveria ser sepultado o mais breve possível, de preferência no dia da morte. Àquela altura, com certeza, já estava em estado de decomposição. Para o Senhor Jesus, o estado do corpo não era impedimento, mas sim a incredulidade. E ele disse a Marta, se creres, verás a glória de Deus. Deus fez esse exórdio para Maria e Marta e para aquele centurião. Quando daquela mulher de fluxo, né? E quando saindo dali, curando aquela mulher de fluxo de sangue, chegou aos seus empregados e disse que não precisava mais atormentar, perturbar o mestre. Porém, Jesus não deixou com que ele considerasse isso, porque há muitos que vão falar, não, já não tem mais jeito, não há a solução para isso, essa pessoa jamais ela terá condições de ser uma outra pessoa. Isso tudo, amados, é a voz da incredulidade. Esta é a voz retumbante em toda a esfera deste mundo em que vivemos. Mas o que o Senhor espera é que estas vozes sejam caladas e possamos sim ouvir a voz de Deus.
a voz que não perece, mas a voz que faz prosperar. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E por último, Jesus traz Lázaro de volta à vida. Quando soube que Lázaro adoeceu, Jesus estava do lado leste do Rio Jordão, região que ficava a cerca de um dia de viagem de Betânia. Como Jesus não partiu de imediato, quando chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Jesus sabia do milagre que iria fazer ali, mas provou a fé daquelas pessoas antes de trazer o seu amigo à vida novamente. E cremos por certo, porque ao ler isso aqui, eu entendo e creio que você vai concordar diante dessa reflexão, amados, que esse milagre não só fortaleceu, como disse no início, a fé de Lázaro e dos irmãos de Lázaro, das irmãs de Lázaro, mas fortaleceu a fé de todos que estavam ali presentes, testemunharam a vida diante da morte, Jesus entre ela. Jesus é a vida, como disse João, capítulo 1. Ele é a vida. E ele fortaleceu, por certo, também os seus discípulos, amados. Fortaleceu o seu discípulo, a experiência. E como isso não redundou em um resultado frutífero, quando o próprio Pedro foi chamado a próximo de uma cidade de Jope, em que se encontrava uma mulher morta. E diz a Bíblia que Pedro chegou até ali, deixou aqueles que estavam, a exemplo daqueles que chegaram para o centurião de lado de fora, e diz a Bíblia que Pedro entrou naquele recinto e orou por aquela moça, e o Senhor Jesus a ressuscitou. Será que não foi a experiência que Lázaro teve, que Pedro teve, dentro do ministério do Senhor Jesus? Com certo sim, amados. A experiência nos capacita e nos faz aflorar a questão, dado as experiências, com respeito à certeza de que o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. E que Ele é poderoso para fazer de novo e de novo. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Declarou o Senhor Jesus para ensinar que somente nele temos a vida eterna. Assim confortou Marta e ressaltou a necessidade de crer. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Embora Senhor Jesus estivesse falando da vida eterna, nessa ocasião que expressou essas palavras, Marta não compreendeu bem. Eu sei que ele ressurgirá na ressurreição, olha só, no último dia. E ele ressaltou que Lázaro ainda não estava partindo para a eternidade, mas seria ressuscitado. Lázaro, venha para fora. Após remover a pedra do sepulcro, Jesus ordenou que Lázaro viesse para fora. E ele veio, ainda envolto em faixa e com o rosto envolto em pedaço de pano. O que nós precisamos entender, amados, e que aprendemos renovando a nossa mente, é que há situações e atitudes que nós precisamos tomar. Porém, sem entrar em particulares quanto a isso, à luz da Bíblia, precisamos guardar que esta pedra, uma das representatividades dessa pedra, é a pedra da incredulidade. Mas podemos também batizar essa pedra como uma pedra da desculpa. Também podemos batizar essa pedra com a pedra do conformismo, de se conformar com a situação, de se render à situação. Mas se o Senhor Ele quer que tire essa pedra, qual é a pedra em que nós estamos deixando no lugar para que impeça o agir de Deus? A pedra da incredulidade ela tem que ser tirada, porque quando há incredulidade, essa pedra ela passa a tomar forma. A rigidez dessa pedra ela vai se enrijecendo cada vez mais,
somado, né, o conformismo, a lamentações infundadas, ao desânimo, a tudo. A incredulidade nos leva a distanciar cada vez mais a bênção de Deus. E Jesus disse: tirai a pedra. É nós que temos que tirar. E depois que o Senhor fizer um milagre, também o texto nos ensina que há algo também a ser feito. Ainda que vá haver situações em que Deus vai realizar um milagre em nossa vida, precisamos de fazer algo após este milagre. Observe que ele ainda veio enfaixado e ele mandou tirar as faixas dele. Então mostra que precisamos fazer tanto antes como depois, como é o caso do milagre da salvação. O Senhor nos tirou do charco de lodo. O Senhor perdoou nossos pecados. Estar na presença do Senhor é um milagre de Deus em nossa vida. E precisamos agora tirar as ataduras, começando pela da incredulidade. As ataduras do mundanismo, dos caminhos que outrora andávamos, que hoje não podemos mais andar. Tudo isso se torna atadura, fala dos embaraços. E a incredulidade fala do pecado. O embaraço e pecado tem que ser tirado do nosso caminho, para que nós prossigamos com paciência para o alvo que nos está proposto. Ainda envolto em faixas e com o rosto envolto num pedaço de pano, esse milagre rendeu duas coisas. Muitos finalmente creram em Jesus como enviado de Deus, a notícia se espalhou e daquela hora em diante, os líderes judaicos começaram a planejar a morte de Jesus e também o de Lázaro. E por último, Lázaro, o privilégio de ser amigo do Senhor Jesus. Jesus disse que dar a vida pelos amigos é uma grande demonstração de amor e que seus amigos são os que obedecem aos seus mandamentos. Ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis, olha aqui o texto, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Por quê? Porque o amigo, ele espera ter sempre o melhor de nós. Que os amados venham me desculpar, porque até esse tempo todo estava lendo, né? E não coloquei aqui na tela, mas que o irmão considere, os amados ouvintes, e que fica para nós esse maravilhoso ensino a respeito, né, deste texto, né, que aqui estamos considerando sobre Lázaro. Concluindo, a amizade com Lázaro destaca a humanidade e o cuidado com o Senhor Jesus. Enquanto o milagre de ressuscitar Lázaro aponta para o poder de Jesus como Filho de Deus. A amizade com Lázaro destaca a humanidade e o cuidado de Jesus, que reflete o amor de Deus para conosco, e que ele não está indiferente com o que nós vemos a passar, dependente do grau. Enquanto o milagre de ressuscitar Lázaro aponta para o poder que o Senhor Jesus como Filho de Deus, o qual não nos deixará permanecer no túmulo, na sepultura, mas ele há de vir, e diz a Bíblia, que a trombeta tocará, e os mortos que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão, e nós que estivermos vivos, juntamente com eles seremos levados a encontrar com o Senhor nas nuvens, para ficar com o Senhor para todo sempre. Confiemos desta maneira, permanecemos nesta fé e jamais esqueçamos, se cremos, veremos a glória de Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos agora orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação e também, Senhor, por este momento que aqui passamos, meditando sobre a biografia, sobre tudo isso que aconteceu com Lázaro. Que a nossa fé, Pai, venha ser fortalecida pelo conhecimento, Senhor, da Tua palavra. Que nós não precisemos, ó Pai, passar pela mesma situação, ou que Lázaro ou qualquer outro personagem, Senhor, que a Tua palavra nos traz, para que a nossa fé seja robustecida, não.
mas que pela tua palavra somente venha ela ser misturada com a fé, Pai, e possamos assim descansar em Ti. Descansar em Ti, independente das circunstâncias, e sabermos que o Senhor é nosso amigo, que o Senhor preocupa conosco e que o Senhor não está indiferente com as nossas situações que viemos a passar, em momento algum. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você está estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço.